Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma questão profunda que acompanha a humanidade desde sempre: o porquê da vida. Buscar sentido, encontrar propósito e refletir sobre o significado da existência são temas que tocam tanto a psicologia quanto a teologia. De um lado, a psicologia nos ajuda a olhar para dentro, a compreender os nossos desejos, limites e também possibilidades. Do outro, a teologia oferece um olhar de fé, espiritualidade e também esperança, apontando para respostas que vão além da capacidade humana. Mas hoje, para refletir sobre esse tema, recebemos aqui o Saulo, que ele é evangelista e também teólogo, que vai nos ajudar a mergulhar nessa conversa sobre o sentido da vida e como esse conhecimento pode transformar a nossa jornada. Saulo, seja muito bem-vindo. Eu fico muito alegre de poder ser recebido aqui e poder tratar desse assunto que é tão importante nos nossos dias atuais. Eu tenho certeza que pessoas serão tocadas de forma muito especial hoje. Viu? É isso, né? Essa junção aí da psicologia também com a palavra de Deus para a gente entender o porquê da vida, o porquê da gente estar aqui, o porquê de tudo, né? Com certeza. É um casamento muito eficaz, né? Porque é o que as pessoas vivem diariamente, né? Sim. Essa questão desse casamento, de entender o porquê da sua vida, entender o seu propósito, por que eu estou aqui. As pessoas estão em busca disso e nós conseguimos responder essas questões. Você é teólogo e evangelista, você estava comentando comigo que trabalha com jovens. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bem, há pouco tempo agora eu fui separado evangelista, né? Nós trabalhamos com jovens já tem uns 7 para 8 anos, né? Liderando a juventude. E essa conexão com esse assunto é muito vivo porque a juventude está justamente nesse momento, né? Aquela explosão de emoções, é aquela descoberta de valores, de identidade. Então, nesse meio aqui, a gente consegue se identificar dentro de um assunto muito rico, né? Então, nesse meio, né, a gente tem visto que, de fato, Deus tem movido através das pessoas, curado as pessoas através do poder da sua palavra. E, para a glória de Deus, a gente sabe que é por conta da graça, né, o Senhor tem nos aberto essa porta para que a gente possa ser voz para a juventude, para homens, para mulheres, para crianças, para que essas pessoas sejam alcançadas de forma muito efetiva. E trabalhando com jovens, vem muito essa pergunta assim, né? O porquê? Por que, pastor, que está acontecendo isso? Por que, pastor? Quem sou eu? O que eu tenho que fazer? Para que eu estou aqui? Com certeza. Assim, hoje em dia, as pessoas estão em busca, né, do porquê da sua vida, né? Elas estão procurando uma resposta para o seu propósito, para o seu sofrimento. E nesse questionamento que está dentro de si, ela acaba caminhando em uma direção. Sim. Né? E nessa direção a gente apresenta a palavra de Deus como o que de fato seria você descobrir o propósito de Deus, você ouvir a voz de Deus e se descobrir nas mãos do olheiro, né? Como a gente diz, né? Sim. Deus na representação do olheiro e a gente na representação de um vaso, né? Sim. Então, a melhor coisa, né, do jovem ou da pessoa se descobrir seria na mão do Criador, né? E como que a gente faz para... Diferentes tradições religiosas explicam propósitos, né, e existências humanas. Como que a gente faz isso? Como que a gente explica isso? Vamos focar aqui nos jovens, né? A gente está em setembro amarelo. Tem jovens aí que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Não só jovens, como adultos também. Mas às vezes dá essa confusão, assim, tanto de religião quanto de ensinamentos. Como é que a gente consegue esclarecer isso para os jovens? A gente poderia dizer que hoje a gente está vivendo na era da informação, né? Hoje o jovem ele tem informação na palma das mãos dele. Sim. É como dizer, é só dar um Google. Dá um Google, o negócio aparece. Hoje em dia é o né? GPT, é só dar um GPT. É isso aí. Então, assim, a informação está na palma das suas mãos. Eu acho que é justamente nessa busca da informação, nessa busca de uma resposta, que nós precisamos fazer uma peneira. Porque, de fato, nós temos diferentes tradições religiosas, né? E cada uma tem uma perspectiva única e pode até divergir uma da outra.
igreja. Sim. Mas é justamente nesse momento em que o jovem ele deveria fazer uma peneira desse assunto, né, daquela informação que vem até ele, para que ele possa reter o que é bom, o que é sólido, o que vai lhe dar uma base, Sim. o que vai lhe firmar, o que vai manter a sua mentalidade pura, limpa e um caminho reto diante de Deus. Até né? porque não é tudo aquilo que a gente vê na internet que está correto. Né? Exatamente. A gente até pega como exemplo uma pessoa que fez um exame e recebeu algum diagnóstico ali no exame, ainda nem levou no médico, né? Mas já bateu o olho ali e falou assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí vai lá e joga na internet. Aí quando chega lá na internet, tá morrendo. Né? E quando chega no médico, o médico fala, não é nada não. Duas coisas super diferentes. Então, assim, não é tudo que a gente vê ali numa pesquisa que a gente faz que a gente precisa reter aquilo. Não é tudo que vai edificar. A palavra fala muito sobre isso também. Não é tudo que vai edificar, não é tudo que eu preciso guardar, né, dentro de mim. Mas a Bíblia fala alguma coisa, assim, sobre o sentido da vida? Se vai aconselhar um jovem, de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre o sentido, assim, da vida? Assim, na realidade, o nosso Deus ele é um Deus de relacionamento. Né? Você não vê um Deus como um Deus místico que não gosta de se revelar. Muito pelo contrário. Desde os princípios, a gente vê Deus se mostrando como Deus que gosta de relacionamento. Sim. Ele é aberto. Sim. E a palavra de Deus mostra de fato, ou traz de fato, essa resposta do sentido da vida. O sentido da vida é a gente amar a Deus acima das coisas, servir a Deus, Sim. servir ao próximo. Enquanto mais a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai descobrindo esse propósito, né? É aquele prazer, aquela satisfação que você tem de poder servir alguém, de estender as mãos para alguém. Sim. E até nisso você ver a revelação de Deus na perspectiva do amor, né? De um para com o outro, nessa conexão, nesse vínculo. Então, a Bíblia traz essa resposta clara do sentido da vida. Quando nós estamos em Cristo, nós descobrimos este valor, que é Sim. você amar a Deus, é você se relacionar com Deus, é você servir a Deus e agora servir aos seus irmãos, Sim. é você estender as mãos ao seu irmão. Então, essa seria uma das respostas claras que a Bíblia mostra pra gente. Que Né? tem que ter um propósito. Eu, quando eu atendo alguns jovens, eles falam assim para mim, poxa, eu queria tanto que o meu propósito fosse servir a Deus com o meu trabalho. Mas aí acabou que eu caí para fazer uma faculdade, não sei, de engenharia. Eu falo, por que você não pode servir a Deus dentro da engenharia? Exatamente. Sabe? Para todo ramo que as pessoas vão, elas têm a oportunidade de servir a Deus com aquilo que Deus colocou nas mãos dela, Com né? certeza. E aí vem a parte da psicologia na parte do autoconhecimento, que tem pessoas que elas não sabem quem elas são e aí tem a dificuldade de entender para que elas vieram, né? E dentro ali do setting terapêutico, dentro das sessões, a gente trabalha sobre esse autoconhecimento, né? Quem é você? Você não veio do nada, você tem uma família, essa sua família tem uma cultura, sabe? Tiveram ensinamentos, o seu pai e sua mãe dentro da igreja te ensinaram alguma coisa, você aprendeu coisas, e aí a pessoa começa a se conhecer Exatamente. e entender o porquê que ela veio e até onde que ela tem que chegar. Ou muitas vezes não até onde vai chegar, porque só Deus sabe até onde a gente vai chegar, certeza. né? Mas saber o propósito dela e começar a achar o lugar dela no mundo. Hoje jovens não estão achando o seu lugar no mundo, né? Isso é muito sério. Assim, eu acredito que quando nós não identificamos a força que nós temos, né? Quando nós não nos conhecemos, nós nos permitimos ser dominados. Sim. Né? Nós podemos até utilizar um texto no livro de Êxodo, capítulo 1, se eu não me engano, o verso de número 9. Faraó está olhando para o povo de Deus dentro do Egito e ele vai dizer assim, ó, este povo é mais forte do que nós. E você vai ver que a sequência ali é o quê? Ele aumenta a carga, aumenta o trabalho sobre este povo. Porque a intenção de Faraó seria o quê? Se eles focarem no trabalho, no peso que eles estão carregando... Não vai vir contra a gente. Exatamente. E eles não vão focar na força que tem. Sim. Então, isso aqui é muito sério. Porque quando eu não reconheço a força que eu tenho, qualquer coisa me domina. Sim. É o desespero, é o medo, é o sofrimento, são as angústias do dia a dia. O dia a dia acaba me dominando. Exato. Então, eu tenho que me conhecer.
eu tenho que saber a força que está em mim. Aí a própria Bíblia nos traz um texto que é muito vivo, né? Quando a Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, Sim. mas de ousadia. Exato. Justamente para a gente nos conhecer, entender que nós somos em Deus e enfrentar esse desafio da vida. E aí, nessa questão também de se conhecer, Saulo, eu me lembro lá do livro de Gálatas, no capítulo 5, né? Que fala sobre o fruto do Espírito. Sim. E aí, quando você se conhece, você consegue ter uma temperança, sabe? Exatamente. Você consegue ter uma paciência, você vai tendo o fruto do Espírito dentro de você. E tem gente que fala assim pra mim, como é que você consegue puxar na psicologia a palavra de Deus? Gente, por favor, né? Não tem, eu acho que não tem como não puxar a palavra dentro da psicologia, mas não é sempre que a gente pode fazer isso, Sim. né? Dentro de um setting terapêutico, por exemplo, a gente não pode falar assim, abertamente, né? A psicologia cristã não é reconhecida pelo conselho. Eu falo que eu sou psicóloga e cristã. Né? Ninguém pode encrencar comigo. A minha fé não pode interferir no meu trabalho, né? Mas não tem como. A gente vê muito dentro da psicologia a palavra, sabe? E dentro da palavra também tem as questões psicológicas ali, sabe? A gente se conhecer, o que a gente precisa ter, como aí nos frutos do Espírito, sabe? A gente ter essa temperança, essa mansidão, essa paciência. E a gente só tem isso quando a gente se conhece também. Além do Espírito Santo dar isso para nós, mas só quando a gente se conhece. E saber até onde eu vou, como que eu posso me dominar, o domínio próprio. Para eu ter o domínio próprio, eu tenho que me conhecer, senão não tem como ter o domínio próprio, né? Então, assim, tudo isso faz parte do autoconhecimento. E, assim, é incrível que a teologia, a palavra de Deus, quando ela traz o ser humano para este centro, não tira a humanidade da pessoa. Não. Muito pelo contrário. Ela reflete mais a sua humanidade. E o quanto você é dependente do Criador. Sim. Né? Quanto mais próximo de Cristo você está, né? A gente vê Cristo como um sol da justiça, ele brilha sobre você e ele vai refletindo em você, e você vai se conhecendo, você sabe onde você tem que melhorar, você sabe onde você tem que, né, dar um pouco mais. Sim. É esse autoconhecimento revestido da glória de Deus. Né? E aí tem aquela perguntinha, né? Por que eu estou aqui? Né? Qual seria o papel da fé para nos mostrar o porquê eu estou aqui? Assim, é importante a gente entender que a fé, ela não é uma afirmação positiva, né? Vai dar certo, vai acontecer, isso vai para frente. É muito mais do que isso. Vai muito mais do que isso. Eu digo que a fé é uma decisão. Sim. É você olhar as coisas com uma ótica diferente, né? E quando a gente fala disso, às vezes as pessoas fazem essa pergunta, por que eu estou aqui? Não só no âmbito de compreender onde está, mas por que está passando determinada situação. E a fé, ela salta desse momento de um simples argumento positivo. Porque se a pessoa está enfrentando uma situação difícil e ela diz assim, vai ficar tudo bem, parece que falta mais alguma coisa, né? É, porque é muito simples, né? Exatamente. Se eu olhar para uma pessoa que está passando uma dificuldade, você fala assim, ó, fique em paz, tá? Vai ficar tudo bem. Então, a fé, ela salta disso aqui. Ela te dá uma ótica mais à frente. Sim. Ela te faz enxergar aquilo que, aparentemente, você não está vendo, né? Eu só lembro daquela passagem da mulher sunamita, né? Exatamente. O filho dela tinha morrido, perguntaram para ela o que tinha acontecido e ela só falava, tudo vai bem, tudo vai bem. Só que não era só esse tudo vai bem, ela não só declarava aquilo, ela já estava com o pensamento lá na frente, eu vou no homem de Deus, já tinha uma ação. Eu não pedi por esse filho, então ele vai ter que fazer alguma coisa para mim. Exatamente. Né? Então não é somente o declarar que tudo vai ficar bem. Interessante que o livro de Romanos, se não me engano, no capítulo 12, vai dizer que o Senhor compartilhou com a gente uma medida de fé. Você vê o próprio Cristo, ele repreendendo aquela pequena fé dos discípulos no barco, né, quando eles demonstram a pequena fé diante daquela situação, e o mesmo Cristo aprovando a grande fé daquele centurião, quando ele diz assim, ó, não há Israel homem com tamanha fé igual a você. Então você vê que esta fé, ela é trabalhada. Por isso que a comparação da fé é como um grão de mostarda. Sim. É que se você olhar um grão de mostarda, ele é pequenininho. Mas se você lança na terra e quando vê ele germinar e crescer, você vê que ele desenvolve algo, né, muito grande. Então, isso aqui é a revelação da fé. Né? É quando a sua fé ela é desenvolvida.
Quando nesse momento de onde estou, por que estou, o que está acontecendo, você vai sendo trabalhado por Deus, a sua fé vai aumentando e você vai sendo aprovado nos seus caminhos. Né? É isso. E saber o porquê está aqui também faz parte dessa questão psicológica, né? Da pessoa também entender o seu propósito. Tem pessoas que muitas vezes se casam, têm filhos e não entendem ainda o papel real dela dentro de uma casa. Exatamente. Não entendem o papel real dela dentro de uma empresa que ela foi contratada para tal serviço, mas não conseguem entender aquilo porque não conseguem ver a resposta para essa pergunta, né? O porquê que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer aqui, qual que é a minha missão, né? Sim. E é importante da pessoa parar, estudar, olhar para a vida dela, olhar para as coisas ao redor, para conseguir entender o porquê que eu estou aqui. Tem um propósito maior? Uhum. Assim, não é fácil. Não. Né? Porque se você olhar pela ótica da fé, na maioria das vezes vai conflitar um pouco com a sua razão. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que tem coisa que Deus fala pra gente, que vai fazer, que vai acontecer, que não casa com a nossa realidade. E a gente duvida. Exatamente. Você ouve aquilo que Deus vai fazer e você olha para a sua realidade e você fala assim, impossível disso aqui acontecer, impossível disso concretizar. Então, nesse momento, é um momento que você tem que estar firmado em Deus. Porque não adianta você ter uma fé, né, como o apóstolo fala, né, uma fé fingida. Não tem Sim. como você, né, avançar na sua vida, compreender e entender as coisas com uma fé fingida. Então, de fato, você tem que ter uma fé sólida, uma fé firme, baseada na palavra, né, que a cada dia você vai fortalecendo ela e Deus vai sendo glorificado em meio a cada situação. Sim. E você, como teólogo, acredita que essa psicologia, a psicologia moderna, né, o que a gente tem aplicado hoje em dia com pessoas, com jovens, com adultos, com crianças, será que isso tem se distanciado ou aproximado das questões mais espirituais? Olha, hoje em dia, como a gente acabou de falar aqui, né, quando a Bíblia ela reflete sobre a gente, ela mostra a nossa humanidade. Hoje em dia é quase o século da depressão, da ansiedade e de todos esses transtornos que a gente... Se ouve que são os males do século, Exatamente, né? É o mal, né? Então, você vê que, de fato, as pessoas estão vivendo isso. E quando você olha para a psicologia moderna, ela, de fato, joga uma lupa sobre aquilo em que a palavra de Deus consegue penetrar e entrar no coração dessa pessoa. Então, a gente consegue dizer que é uma aproximação, é mais uma aproximação do que um distanciamento. Sim. É como a gente começou a falar aqui, é um casamento, é um casamento sólido. Né? É quando você compreende que tem questões que precisam ser acompanhadas com um profissional. Sim. Né? Não é simplesmente a pessoa estar ali com uma venda nos olhos e não procurar uma ajuda, muito Até pelo porque contrário. hoje em dia, né, tá aquela questão assim, tá com depressão, falta de Deus, tá? Exatamente. Isso é falta de Deus. E fiquei doente, isso é falta de fé, porque se você tivesse fé, você não tinha ficado. Esses julgamentos acabam que só prejudicam a vida daquela pessoa que está precisando de um apoio não só espiritual, mas também profissional. Exatamente. E de fato, os dois amparos acabam ajudando essa pessoa a sair daquela situação. Eu me lembro que, numa certa oportunidade, a gente teve... nós tivemos a oportunidade, na verdade, de auxiliar uma jovem. Ela não era cristã, né? Somente a família dela que já teve um contato com a igreja, e num determinado crise que ela teve de depressão muito profunda, né, dentro do quarto, aquela questão toda, né, procuraram a igreja para que a gente fosse lá fazer uma oração por ela. Nesse momento a gente fez aquela oração por ela e fizemos todo aquele acompanhamento espiritual, né? Sim. Aquela consolidação, porém não ficou só nisso. Essa pessoa buscou uma ajuda, né? Ela buscou um amparo, e quando casou uma coisa na outra, aquele problema foi resolvido. Hoje, para a glória de Deus, essa pessoa dá muito fruto na obra de Deus, né? Também está de frente às jovens, né? E a gente vê como Deus utiliza desse momento de dor para trazer uma beleza maior, né? E é justamente nesse casamento Agora, que dá muito imagina certo. só se ela não tivesse procurado ajuda
profissional que ela necessita. Exatamente. Quando me perguntam assim, mas por que procurar um médico? Por que procurar um psicólogo? Por que eu procurar um psiquiatra, um neurologista? Eu falo assim, se até Jesus puxou um médico para andar com ele, e Exatamente. você não quer andar junto com um? Que Verdade. negócio é esse? Até Verdade. Jesus puxou, né? Cada discípulo ali tinha a sua função. Tinha aquele que cuidava da parte financeira, tinha o médico, cada um tinha uma função ali, sabe? E Jesus escolheu os imperfeitos. Eu li um livro uma vez, do Augusto Cury, se eu não me engano. Muito e bom. ali ele fazia um estudo da personalidade dos discípulos. De cada discípulo, sim. Né? Porque Jesus é Jesus, né? Se a gente quer falar de psicólogo, Jesus foi o maior e melhor psicólogo Verdade. de todos os tempos e não vai haver outro. Verdade. E Jesus conhecia a personalidade de cada um, sabe? Por um olhar, Jesus já sabia disso tudo. E se fosse, lá o escritor fala que se fosse para escolher pela personalidade, nenhum dos discípulos teriam sido escolhidos. Apenas Judas. Apenas Judas. Complicou o negócio. Mas a gente critica muito Judas, né? Pelo erro dele. Mas, verdade. gente, Judas errou e a gente também erra, porque Judas era humano e a gente também é. Então, não vamos julgar Judas, né, pelo comportamento dele. Por outro lado, Judas não soube lidar com o erro que ele cometeu. Exatamente. Né? E aí a gente até traz isso. Eu trouxe isso com o pastor Sebastião, pastor Seba, que veio aqui também, líder de jovens aqui do Rio de Janeiro, do nosso ministério. A gente falou sobre isso, né? Sobre essa visão de Judas, porque ele não soube lidar com esse erro dele. Mas falando sobre as personalidades, né? Jesus sabia a personalidade de cada um, sabe? Então, assim, Jesus tinha noção. E por que ele não escolheu os perfeitos? Por que ele escolheu aqueles que tinham defeitos? Para mostrar para nós que podemos ser transformados. Com certeza. Sabe? O Pedro, sendo impulsivo, Jesus tratava de Pedro no meio da impulsividade de Pedro. Sim. Sabe? João era ali o mais carinhoso, o irmão, deitava a cabeça no peito de Jesus, sabe? Então, assim, as personalidades, elas precisam estar afloradas. E no meio das nossas imperfeições, a gente permitir que Jesus trabalhe. Esse é o ponto. E a gente se conhecer, tendo esse autoconhecimento também bem aflorado, para que a gente possa mudar aquilo que precisa ser transformado. E entender, será que Pedro sabia, quando ele era só pescador ali, será que ele sabia tamanha obra para a qual ele foi chamado? Com certeza não. Com certeza ele não. tinha um propósito, né? Sim. Mas ele precisou se conhecer e permitir que Jesus entrasse também, para que ele pudesse, então, viver o propósito dele. Assim, eu acredito que o ponto é esse aí, permitir. Né? Porque, assim, tem coisas que Deus vai mexer na gente, que a gente criou alguns gatilhos, né? Para que aquele assunto não seja tratado, né? A gente prega muito isso, eu falo, né? Tem aquele texto, se eu não me engano, de Isaías 43, quando ele diz assim, não considereis as coisas passadas. Sim. Nem lembre das que ficaram para trás. Eis que faço uma coisa nova. Isso aqui a gente precisa permitir Deus tratar aquelas questões dentro de nós, né? Até mesmo trabalhar na nossa personalidade. Sim. Não é simplesmente, não é de um dia para o outro. É como se fosse uma pedra preciosa, mas que precisa ser lapidada até se tornar um diamante. Exato. Então, Deus, ele tem esse poder transformador muito grande, né? De pegar alguém que está lançado fora da sociedade, né? Que já desistiram desta pessoa, trabalhar nela, lapidar essa pessoa e fazer ela um ponto de reconciliação, de graça para outras pessoas. Deus tem esse poder. Agora, nós precisamos permitir ele trabalhar. Né? Eu trago mais uma vez essa reflexão do vaso, né? Porque ele vai amassar. Sim. Ele vai amassar, ele vai te moldar, ele vai refazer você. Então, para isso, o vaso precisa permitir o olheiro trabalhar. Exatamente. Né? E esse texto de Isaías aí que o senhor trouxe, né? Não considerei as coisas passadas. Sim. É um texto que a gente usa muito quando a pessoa está com depressão. Sim. Né? Eu sempre falo uma explicação bem básica e rapidinha. O que é a depressão e o que é a ansiedade? Eu falo assim, depressão é excesso de passado. Isso. A pessoa está presa ali, sabe? O leite já foi derramado, mas ela ainda está chorando, né? E o que é a ansiedade? É o excesso de futuro.
não sei o que vai acontecer, mas, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa, e se acontecer, e tô criando a história na minha cabeça. E é uma linha muito tênue, Verdade. né? O passado tá aqui, o futuro tá aqui, mas eu preciso aprender a viver no presente, aqui nesse meio, Exatamente. né? E aí a gente Exato. pega vários versículos da Bíblia, né? Esse mesmo, não considere as coisas passadas, esquece, já passou, depressão, vai embora. E se eu estou preocupado com ansiedade? Não vos preocupeis com o que há, eis de comer, de É vestir, isso. lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, que Ele está Ansiedade, tem cuidando que de cuidar de vós, vós. né? E como é que eu vivo no presente? É nesse meio. É nesse meio aqui que a Sabendo gente que tem o que amanhã focar. ele cuida, O né? amanhã Ele cuida, já basta cada dia o seu mal. Né? Eu tenho que me Exatamente. preocupar com hoje e acabou. Né? Mas as pessoas têm essa dificuldade, Com tanto de certeza. se autoconhecer, quanto de entender em que momento ela precisa viver. Não no passado, nem no futuro, mas aqui no presente, né? Assim, isso é muito sério, porque tem pessoas que, às vezes, de uma forma, usar uma figura de linguagem, ela tem um cordão umbilical preso ao passado. Uhum. E essa pessoa quer viver um novo. Ela quer viver o presente, ela quer projetar um futuro. Sim. Como que faz? Sendo que do presente dela, ela está sendo nutrida pelo seu passado. Uhum. São dores, são mágoas que ela carrega, são pesos, palavras, algo que aconteceu lá atrás, que ainda está ecoando na mente dessa pessoa. Que ela não deixa se desvincular daquilo. Exatamente. Ó, a gente pode utilizar um momento, a própria Ana, né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, né? Você vê que Ana, ela criou um conflito por conta da Penina. Uhum. A Penina virou uma adversária de Ana. Sim. E o texto diz que ela orava amargurada. Ela está orando por algo que ainda vai acontecer, mas está amargurada por algo que aconteceu. Sim. Então, você vê que alguém que está com um cordão umbilical no passado, em coisas que aconteceram, mas está tentando viver um novo. Só abre para Ana, as coisas só acontecem para Ana quando ela se permite ser tratada por Deus no momento dessa oração. Sim. Que é o verso de número 11, se eu não me engano, que é quando ela muda. Sim. Ela diz assim, Senhor... Antes disso, estava um cabo de guerra, com passado e futuro, passado e futuro. É aquilo, é aquele conflito, porque assim, a amargura não é algo que dá na pele. Não. Era algo que estava no coração dela. Sim. Então você vê que Ana estava no altar, Ana estava diante do Senhor, e olha como a gente já veio para dentro do nosso meio. Ana estava no altar, estava próximo ao Senhor, orava ao Senhor, ia para o templo todo ano junto com seu marido, mas ela estava doente. E a doença dela era no seu interior. Sim. Né? Mas quando ela se permite ser tratada por Deus, ela faz aquela oração que muda toda a história. Né? Se o Senhor me entregar, eu devolvo ao Senhor. Aí parece que do alto Deus olha para ela assim, pois bem, Ana, agora você está curada. Né? É esse momento de cura, esse momento que ela rompe com o passado. Ela corta aquele cordão umbilical. E ela entendeu que ela precisava viver o presente para que o futuro chegasse para ela. Exatamente. E quando esse processo finaliza e ela entende isso, você vê que o texto é até bem profético, né? Diz assim, que quando ela volta para casa, o Senhor se lembrou de Ana. Né? Parece algo muito profético, Sim. né? Porque, de fato, é no momento dessa cura, no momento desse tratamento, que ela rompe com aquele passado em que Deus vai lembrar dela e abre a madre dela. E nasce Samuel, né? Um dos maiores profetas, né? E como falar com as pessoas a respeito de depressão, de ansiedade, desses transtornos que estão tão atuais hoje dentro do mundo. Assim, como nós estávamos falando, eu acredito muito que são duas coisas que se casam, né? Então, a questão espiritual, voltado também, ou ligado com a depressão, com a ansiedade, nós sabemos que são questões, né, do passado, do presente, mas em alguns casos é algo além, tem algo além. É que nós precisamos buscar uma ajuda, uma ajuda espiritual para que aquilo ali seja resolvido. Sim. Então, neste momento, né, é como se fosse aquele cálice que está cheio de coisas, você precisa derramar aos pés do Senhor. É aquela busca da espiritualidade, é aquela oração, é aquele momento de comunhão, aquele momento de aproximação em que você se faz conhecido ao Senhor através da oração e Deus vai trabalhando em você. Né? Nós já usamos alguns exemplos aqui, né, que a oração, ela trata as pessoas, né? Ela consegue trazer essa pessoa para um lugar onde, é como se fosse assim, é um lugar onde ela está rendida aos pés do Senhor.
né? Não é à toa que o próprio Cristo, quando ele vai falar da oração, no momento da oração, ele fala, né? Seja feita a tua vontade. Ou seja, naquele momento em que você está ali, por mais que você esteja orando por uma questão sua, você acaba sendo alcançado pela vontade de Deus. Sim. Porque você sabe que aquilo ali só vai acontecer se Deus assim permitir. Então, eu costumo dizer que nós, na oração, estamos rendidos. Sim. Estamos rendidos à vontade de Deus. E, assim, você pode até começar orando por aquilo que você quer, você acaba orando por aquilo que Deus quer. Porque você se deleita tanto na oração, se derrama tanto na oração, que o mais recôndito da sua alma é alcançado pela pessoa do Espírito Santo. E é aqui que começa esse tratamento, né? Que começa esse processo de Deus, quando ele começa a tratar a gente de dentro para fora. Então, acredito que é justamente aqui que a espiritualidade consegue conectar para tratar, para solucionar, né? Para tirar a pessoa de uma situação dessa. Quando ela se aproxima de Deus e, no momento da oração, da sua espiritualidade, da sua comunhão, ela permite Deus trabalhar no coração dela. Sim. E falando de propósito de vida, a gente consegue, nós como cristãos e que temos relacionamento com Deus, a gente vai buscando também, né? E a gente consegue entender o propósito, o que Deus tem para nós, né? Com a ajuda também de terapia, com a ajuda da psicologia, do autoconhecimento, como a gente já falou, a gente entende qual que é o nosso propósito. Porém, pessoas que não... Uma pessoa ateia, vamos colocar, um ateu, que não tem uma religião, que não acredita em Deus, segundo a teologia, essa pessoa também ela tem um propósito de vida ou o propósito de vida é só para gente que serve a Deus? Isso aí é sério. Assim, na verdade, eu acredito muito que o propósito e o chamado, ele vem antes da fé. A gente pode basear isso na própria história de Abraão. Quando Deus vai revelar a Abraão o propósito que Deus tinha com ele, né, de ser pai de uma grande multidão, o Abraão ele vai crer depois que Deus revela o seu propósito, depois que Deus revela o seu chamado. Então, você vê que a fé, né, se a gente fosse colocar aqui por etapa, a fé ela aparece depois do propósito. A fé ela aparece depois do chamado. Agora, é aquilo. Tem um propósito? Tem. Tem como viver longe? Não tem. Porque o propósito ele só é eficaz quando ele está debaixo da mão de quem criou. Se Deus criou um propósito e colocou sobre a vida dessa pessoa, ela só vai viver esse propósito quando ela estiver debaixo da vontade de Deus. Claro que tem pessoas que têm aquela vocação natural, né? Liderança, consegue falar em público, né? E você consegue descobrir o propósito dessa pessoa por essas questões que vão aparecendo, né? Que já é o dom que ela tem. É aquele dom natural, né? Que já aparece. Só que essa pessoa consegue viver, de fato, esse propósito de Deus quando ela estiver debaixo da mão de Deus. Então, assim, a resposta seria, tem propósito. Mas tem como viver longe de Deus, não. Só vai desempenhar bem aquilo que você foi chamado para fazer quando você estiver realmente inserido debaixo da vontade de Deus. Por exemplo, eu lembro quando Deus chegou para Jeremias, né? Jeremias capítulo 1, e disse para ele assim, Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E as nações te dei por profeta, né? Então, você vê que antes de Jeremias nascer, Deus já tinha um propósito para Jeremias. Até mesmo quando o profeta vai para debaixo da vontade de Deus, ele não tinha noção da totalidade desse propósito. Chega um momento que Jeremias vai olhar para Deus e vai dizer assim, o Senhor me iludiu. Né? É como se fosse assim, ele tinha uma perspectiva em relação ao que Deus havia falado, mas não tinha aquela noção completa do que iria enfrentar. Você vê os próprios familiares de Jeremias perseguindo ele. Então, você vê que até debaixo da mão de Deus, você vai descobrindo esse propósito. Você vai descobrindo, você vai desenvolvendo aquilo que, de fato, Deus preparou para você. Exatamente. Né? E será que fora do cristianismo ou fora ali da vida espiritual, da parte espiritual, tem como uma pessoa viver o seu propósito de uma forma saudável? Acho até que você já respondeu isso, né? Assim, a pessoa viver de forma saudável,
Consegue, realmente. A gente conhece, né? Uma pessoa que tem uma vida muito boa, uma vida familiar muito boa, financeira muito boa, né? Mas quando você fala do propósito para conectar a isso aqui, Sim. só debaixo da mão de Deus. Sim. E é isso. E como que a ideia de vocação pode relacionar, então, esse propósito de vida e a pessoa e tudo mais? Porque tem pessoas que parece que nasceram para aquilo, Verdade. né? Não, sei lá, Laísa, não vejo a Laísa sem ser psicóloga, parece que nasceu para ser psicóloga. Não vejo aquele médico sem ser médico, parece que nasceu para ser médico, não entraria para outra profissão, vamos colocar assim. Essa relação de vocação, profissão, propósito de vida, como é que a gente consegue entender isso? Assim, é interessante, né? Porque a gente começou a falar isso no início, né? O pessoal que está num local de trabalho, num setor de trabalho, ela pode desenvolver aquilo que Deus tem sobre ela naquele lugar. Só que, assim, tem vocações, né, que ela é bem transparente, como a gente acabou de... Você olha a pessoa, você foi feita para isso aqui. Sim. Só que já tem outras pessoas que ela vai aparecendo, né, na vida dessa pessoa. E ela vai descobrindo que ela tem a vocação para aquilo dali. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando essa pessoa descobre a sua vocação, a sua profissão, como é que ela vai ligar isso ao propósito de Deus, né? E eu acho que essa é a dúvida que muitos jovens têm hoje. Eu tenho pacientes, adolescentes que estão terminando ali o ensino médio e que estão nesse momento, nesse conflito. Vou sair da escola, vou fazer o que da minha vida? Sim, sim. Né? Eu não sei, e a gente está trabalhando nisso porque não sei que faculdade eu vou fazer. Laís, eu não sei, eu não quero ficar parada, eu não sei que curso que eu tenho que fazer, né? E aí a gente trabalha esse autoconhecimento, né? Teste vocacional a gente até faz, mas muito básico. Mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental para a pessoa entender o que ela gosta, Sim. o que ela tem aptidão para fazer, né? E ali ela vai descobrindo a vocação dela para um determinado campo e é nesse campo que ela consegue seguir, né? Então, assim, muitos jovens estão nesse conflito hoje de não saber a sua vocação e automaticamente não conseguem entender o seu propósito. E, assim, isso é tão interessante porque quando as pessoas não descobrem, de fato, a sua vocação, ela acaba se baseando na do outro. Sim. Né? Porque o outro deu certo, porque o outro negócio desenvolveu. O outro está ganhando dinheiro naquilo dali. Será que para mim isso vai dar certo também? Eu acho que eu consigo isso aqui. Né? E quando a gente baseia a nossa vida na vida do... Eu acho que isso aqui é muito sério. Porque quando você já baseia a sua vida na vida do outro, eu acho que isso aqui é um abismo diante de nós. Já tem uma coisa muito errada. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Nós precisamos compreender que cada um de nós caminhamos uma corrida. Sim. É como se fosse, de fato, uma faixa de atletismo, né? Cada atleta corre na sua faixa. E se eu olhar para o colega do lado... Exato. E assim, a questão é que todos eles estão correndo por um alvo. Sim. Só que nessa mesma faixa, você vê que tem uns que estão mais à frente, você vê que tem outros que estão mais atrás. Só que quando você olha uma competição, você vê um atleta que está lá atrás, talvez ali 70% da corrida inteira, e de 80% em diante ele estoura e conseguiu chegar lá na frente. Sim. Então, assim, não tem como eu basear a minha vida na vida do outro. Eu tenho que, de fato, entender qual é a minha vocação, o que eu gosto, o que eu fui chamado, né? Aonde eu me dou bem, eu consigo me relacionar aqui. Dentro disso, a gente consegue implementar o propósito de Deus. Sim. A gente deu o exemplo dos discípulos. Tinha discípulo que era publicano, tinha discípulo que era pescador, né? Tinha uma diversidade, e você vê que o propósito de Deus sobre eles se cumpre dentro da vocação que eles já tinham. Sim. Né? Naquele meio do que eles já faziam, o próprio Deus, através de Cristo, revela o seu propósito e eles cumprem o propósito junto com a sua vocação. E é isso, é descobrir o que você tem aptidão para fazer. Sim. É descobrir a vocação que o propósito vai vir correndo atrás junto. Exatamente. No momento em que você consegue descobrir ali sobre a vocação. Exatamente. Né? Eu me lembro que uma vez eu falei para uma jovem, ela falou para mim assim, eu não sei o que eu quero fazer na faculdade, eu não sei o que eu tenho aptidão, o que eu tenho vocação para fazer. Eu falei, olha, você precisa saber quem você é. Depois que você descobrir quem você é, você não pode deixar que a opinião alheia influencie a sua decisão ali do curso que você vai fazer. Sim. E aí eu lembro que eu brinquei com ela, falei assim, se você decidir ser
abridora de tampinha de garrafa, você seja. Desde que você vai desempenhar aquela função ali muito bem, Muita com excelência, Exatamente. tá? Exatamente. Ah, mas o outro é médico, você é abridora de tampinha de garrafa. Se é para isso que você foi chamada para fazer, faça isso, mas faça direito e faça muito bem, né? E hoje conseguiu, não é abridor de tampinhas de garrafa, Graças a Deus. graças a Deus, né? Conseguiu, entrou na faculdade, pós-graduada, tem 2 empregos, enfim, Que coisa deslanchou linda. na vida, mas sem olhar para o lado, porque eu tenho amigos que eram advogados, tinham amigos que eram médicos, tem amigos que entraram na faculdade e tiveram que trocar de curso na metade porque não era aquilo que queria fazer. Meu Deus. Teve outros que se formaram, mas não conseguem arrumar emprego porque não quero fazer isso. Me formei, passei 5 anos na faculdade, mas não quero fazer isso. E ela conseguiu realmente encontrar o que ela tinha que fazer e ela fez. E hoje é o tipo de pessoa que a gente olha e fala assim, não vejo você fazendo outra coisa. É isso aí. Era isso aí que você foi chamada para fazer. Mas precisou ter esse autoconhecimento, ela precisou da ajuda da psicologia e também das instruções de Deus para que ela pudesse, então, entender qual que era a vocação dela e hoje entender qual que é o propósito dela. E assim, tem pessoas que se perdem, né? Quando elas começam a olhar para o lado, olhar para um lado, olha para o outro, ela acaba se perdendo naquilo que ela está avançando, Sim. né? A gente tem um exemplo muito claro de Asaf, né? Se eu não me engano, um Salmo de número 73, ele diz que ele estava firme no Senhor. Só que quando ele olhou para o ímpio, ele viu o ímpio prosperar, ele é como se fosse uma comparação. Ele era um levita, ele tinha que se consagrar a sua vida, se separar para o Senhor. E ele vê que o ímpio não fazia a mesma coisa, mas prosperava, vencia na vida. Ele diz assim, os meus pés quase desvalaram, quase escorregaram. Aí ele só lembra do Senhor quando ele entra no templo e ele diz que o Senhor o tomou pela sua mão direita. Sim. Aí quando ele faz aquela declaração que eu acho até uma das declarações muito lindas da Bíblia, que diz assim, a quem tenho eu no céu além de ti? E quem há na terra em quem eu deseja mais que a ti? É justamente nesse momento, ou seja, ele olhou para um lado, olhou para o outro, comparou a sua vida com a vida do outro e se perdeu. E aí vem o perigo da comparação. Exatamente. Não posso me comparar. Cada um foi chamado para um propósito, cada um tem uma vocação, cada um tem um dom. A gente pode se encontrar no meio dos propósitos? Pode, mas cada um tem o seu. E eu preciso focar no meu propósito de vida, focar na minha vocação e no que eu tenho que desempenhar. E isso aqui é muito sério, porque se eu não entender para o que eu fui chamado e apostar naquilo, porque se Deus apostou naquilo e eu não vou apostar, preciso apostar naquilo, eu preciso crer que aquilo vai dar muito certo, que se o próprio Deus preparou aquilo ali para mim, vai dar certo. Então, você vê que quando ele volta para o Senhor, é como se fosse um cair de ficha, né? Sim. É como se fosse o filho pródigo, né? É. Caiu a ficha, rapaz, por que eu fiz isso, né? Por que eu olhei para o lado? Por que eu comparei a minha vida? E aí, falando do filho pródigo, puxando esse gancho aí, vem a questão do arrependimento, né? Ou, às vezes, de culpa de algo que eu fiz, não deveria ter feito e vem aquela coisa, será que isso aqui vai interferir no meu propósito? Vai interferir no meu propósito de vida? Aonde que eu deveria estar se eu não tivesse feito isso? Como a gente consegue ajudar as pessoas a lidar com essa culpa, né? E com o arrependimento de erros que essas pessoas cometeram? Eu conheço pessoas que elas não conseguem se perdoar. E isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Ela consegue perdoar o outro, consegue olhar para o outro com empatia, consegue entender a questão do outro, mas quando é para si Não mesmo, se acha digna do ela perdão. não se acha. E isso aqui é uma questão que a gente precisa olhar, porque o próprio Cristo diz que eu devo amar o outro como eu amo a mim mesmo. E se eu não amo a mim, como que eu amo o outro? Exatamente. Né? Parece que a régua não está funcionando aqui. Né? E a gente vê isso muito até dentro da terapia, sabe? A pessoa fala assim, porque eu tenho que fazer pelo outro, eu tenho que fazer pelo outro. Aí eu começo a olhar fazendo, mas você não está fazendo por você. E aí, às vezes, eu jogo essa. Fala aí a oração do Pai Nosso. Né? Eu vou perdoar o outro como... Sim. O Senhor perdoa a mim também. Tem um mandamento que eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Mas você não está se amando. Aí a pessoa dá aquele choque de realidade. Sim. Como é que eu consigo amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Ela acaba se desvalorizando, né? É uma autossabotagem. Né? Quando você pega uma carga para você, e
é até mais fundo, esse assunto até vai mais fundo, porque se eu não reconhecer o perdão de Deus sobre mim, e eu abrir mão desse perdão, sabendo que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, de toda culpa, eu tenho um advogado fiel. Sim. E quando eu não quero abraçar isso, é como se eu estivesse rejeitando Exato. algo que é maior do que eu, algo que foi me dado de graça, né? Algo que a graça, que é o favor imerecido, me alcançou. Então, quando eu não olho para isso como uma prioridade para mim, é como se eu colocasse algumas bolas de ferro do meu próprio pé e me sabotasse. Sim. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que não é sobre ela, é sobre algo que está acima dela. Sim. O Senhor olha para ela e está lhe conferindo um perdão, está lhe conferindo uma nova chance. Então, talvez eu possa ter desistido de mim mesmo, mas se Deus não desistiu de mim, eu tenho uma esperança para mim. Exato. Eu posso passar a acreditar em mim, né? O Senhor, ele olha para mim com um olhar diferente, com um olhar de graça, né? Eu costumo dizer isso, que o olhar de Deus nem se compara ao nosso olhar. O nosso olhar é limitado, né? Nosso olhar, o de Deus, não. Deus está vendo lá na frente coisa que a gente não está vendo. Ele vai além, o olhar de Deus é além daquilo que a gente está vendo. Sim. Então, eu preciso entender que o perdão de Deus foi liberado mesmo sem eu merecer. E esse perdão tem que me alcançar. Sim. Eu preciso permitir esse perdão me alcançar. Eu não posso me sabotar ao ponto de alguém poderoso, filho do Altíssimo, entregar a sua vida por mim, entregar para mim um perdão e eu não abraçar essa oportunidade. Eu tenho muito esse conflito com pacientes que são cristãos. Né? Os pacientes que são cristãos, parece que realmente eles não conseguem se perdoar. Eles conseguem receber o perdão de Deus, mas eles não conseguem se perdoar. E eles falam assim, poxa, mas como é que eu vou fazer de novo? Como é que eu vou tentar de novo? Eu não posso, porque eu já errei. Aí eu já puxo logo as misericórdias do Senhor, né? Sim. Que são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Verdade. E aí eu pergunto assim, o que significa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? A pessoa fica parada pensando. Por assim, significa que o que não deu certo ontem, que você fez errado, amanhã você pode fazer de novo. Meio que ficha limpa, entendeu? Pagou tudo ontem. Sim. E amanhã você pode fazer de novo. Sim. Você tem a chance de fazer de novo. E a pessoa começa a entender, poxa, errei, Deus me perdoou e eu tenho a chance de fazer de novo. Sim. Por que não tentar de novo? E ali a pessoa começa realmente, vou fazer novamente, eu vou tentar de novo. Para você ter uma noção, eu tenho uma paciente que ela é advogada e ela deixou de exercer. Por um erro que não foi dela, foi um erro de uma outra pessoa, mas ela chegou para mim e falou assim, eu não consigo pegar processos, eu não consigo dar continuidade, eu já estou com um processo na minha mão, já tem anos às vezes, e eu não consigo continuar esse processo, eu sei que tem uma pessoa que tá sendo prejudicada por isso, mas eu não consigo dar continuidade porque eu não posso fazer. Eu falei, mas por que você não pode fazer? Porque teve um erro. Eu falei, o erro foi solucionado? Foi. Eu falei, quem errou foi você? Não. Aí eu, mas por que você não pode continuar? Porque teve um erro. E ela não se permitia continuar. Se travou por uma ali. Coisa que já tinha sido acertada, né? E aí a gente começou a trabalhar. Ela foi entendendo, cristã. Ela foi entendendo que ela tem a chance de fazer certo amanhã de novo. Eu até brinco, eu falo assim, eu só não posso falar isso quando a pessoa é médica. Porque se ela errar hoje, a pessoa morre. É verdade. Não tem como. Você realmente tem que acertar se você for médico. Mas se não for médico ou enfermeiro, você tem a chance. Errar é humano. E as pessoas não conseguem entender isso. Exatamente. O perfeccionismo hoje tem tomado conta das pessoas. Elas não conseguem entender que erros acontecem, mas a diferença é, como que você vai lidar com esse erro? Você vai pedir perdão. A Bíblia fala sobre isso. Que se pecar contra o irmão, você tem que pedir perdão para ele. Exatamente. Se você pecar contra Deus, você tem que pedir perdão para Deus. E você tem as misericórdias que se renovam a cada manhã. Assim, Laís, eu acredito que o caminho mais difícil a se fazer é o caminho do recomeço. E você tem a explicação do porquê. Porque a pessoa já passou por ali. Exato. E ela não vai querer passar de novo. Você está entendendo? Ela já passou. Eu já conheço esse caminho. E agora eu regressar para fazer ele de novo e fazer tudo da forma correta,
Então, a pessoa acha que ela vai gastar uma energia demais, né? Que eu não preciso disso, ou eu não quero isso. Ela cai naquilo de evitar. Eu vou evitar, não vou fazer isso. Não, em outras questões também, né? Eu vou ser envergonhada. Exatamente. Vão olhar para mim e falar, ó lá, ó, tá começando de novo. Exatamente. Né? Então, esses sentimentos também precisam ser trabalhados nessa pessoa para que ela entenda que ela pode recomeçar e ela pode fazer diferente. Assim, esse caminho, ele é um caminho árduo, mas também ele é um caminho de reconstrução. Sim. Ele é um caminho em que você é trabalhado pelo Senhor, em que você tem oportunidade de refazer aquilo que você fez, mas talvez não foi com tanta excelência. Sim. Ou que você pode ajeitar aquilo que ficou para ser feito. Então, assim, é um caminho com muita atenção, é um caminho que eu tenho que ter muito cuidado, cada passo, aonde eu vou pisar. Eu tenho que entender que não vai ser fácil, Sim. que eu vou encontrar, né, essa questão da vergonha, né, de alguém que vai me olhar, tá passando por aí de novo, tô passando por aqui de novo. Ou vai me dizer que o filho pródigo chegou sorrindo. Exatamente, Eu acho que não. exatamente. Então você vê, engraçado é que você vê que quando ele chega, o filho pródigo, né, abrindo esse assunto, ele diz assim, ó, eu vou ser um dos servos do meu pai. Né? Ele já tinha aquele pensamento pequeno. Exatamente. Para ele já não iria voltar para a posição que era dele de fato, né? Sim. Então é essa vergonha que toma a pessoa. E às vezes isso trava ela. Sim. Ela resolveu evitar, eu não quero isso. Então eu vou evitar isso aqui. Só que eu preciso entender que esse caminho, ele é o caminho mais eficaz para mim. Quando eu caí, quando eu parei, quando eu errei, quando houve um desmoronamento, eu preciso entender que este caminho é o melhor caminho. E Deus, ele é um Deus de recomeços. Sim. Né? Você vê Deus trabalhando de forma muito poderosa dentro desse cenário que talvez é caótico, mas que Deus se revela com muita excelência. Né? Você vê o próprio profeta Ezequiel, se eu não me engano, quando ele está dentro do vale de ossos secos, né? O Senhor olha para ele e diz assim, poderão esses ossos reviver? Ou seja, era um caos, era um fim, mas Deus, que é Deus de recomeços, faz daquele vale de ossos secos ser um exército vivo. Então, eu preciso entender que até nisso aqui o Senhor está de mãos dadas comigo. Eita, eu vou recomeçar, você não vai sozinho. Eu vou junto com você. Eu vou dar cada passo por você e você vai vir atrás de mim. Exatamente. É uma reconstrução, mas é uma reconstrução com aquele que pode fazer todas as coisas. E dá uma dica, então, como que os jovens de hoje em dia, no meio de tantas incertezas e também distrações, como que eles podem encontrar e alcançar um propósito para a vida deles? A primeira coisa é o jovem se aproximar do Senhor. Não tem como você descobrir o seu propósito se você estiver distante de Deus. Antes de você querer ser qualquer coisa, você precisa ser um servo de Deus, se aproximar de Deus, entender a sua dependência dele. Quando você se aproxima de Deus, você começa a descobrir o que Deus tem para fazer através da sua vida. Né? É uma descoberta e quanto mais você se aproxima dele, maior você vê que ele é. Sim. E é dentro desse conhecimento de Deus, desse autoconhecimento, dessa aproximação, que eu vou descobrindo o propósito de Deus. Né? Eu lembro que eu comecei a pregar muito jovem, né? Comecei a pregar e eu tinha uns 14 anos, né? Muito novinho. A primeira vez que eu ministrei foi para uns jovens, uma espécie de uma oração. A segunda vez já foi num culto jovem e assim, foi deslanchando de uma forma que eu não tinha controle. Então, eu entendi que, de fato, o meu propósito era aquele ali. Né? Deus me chamou para aquilo ali. Mas como que eu me firmei nisso? Eu me firmei me aproximando de Deus. Porque, às vezes, se é que eu posso usar, essa questão do glamour do propósito, do brilho do propósito, Sim. pode ofuscar a pessoa. A pessoa pode ver todo aquele brilho do propósito e achar que é só aquilo ali. E não é. Não é. Tem o Calvário, tem a cruz, tem a coroa de espinho, né? Você passa por um momento de moenda, né? Onde Deus vai te preparar. Então, quanto mais você se aproxima, você conhece Deus, você se faz conhecido e você descobre o propósito em Deus. Hoje, para a glória de Deus, nós ministramos em grandes congressos de jovens, né? Jovens são batizados com o Espírito Santo, são alcançados pelo Senhor,
há salvação de almas e o nome do Senhor é glorificado. E eu era um simples menino que vim do interior da Bahia, lá de Serrinha, região cisaleira, não tinha expectativa nenhuma de vida e vivo isso hoje, por causa da aproximação de Deus. É isso. É isso. Saulo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por esclarecer um pouco sobre essa questão de propósito de vida, não só para mim, como também para todos que estão assistindo. Mas passa para a gente, por favor, sua rede social, para o pessoal te acompanhar lá. Primeiro, assim, eu agradeço, né? É para mim um privilégio muito grande, uma honra poder participar dessa mesa de qualidade, de conversa, né? Que Deus continue abençoando vocês e alcançando quem está em casa. Nossa rede social é no Instagram, é Saulo com 2 L's, santos.oficial, né? Nós trabalhamos muito com o nosso Instagram, então você consegue nos achar lá, vai lá, segue, curte, comenta e participa para a glória de Deus. É isso aí. E aqui no Psicologia e Propósito, lá no Instagram, no @Psicologia Propósito. E lá também no YouTube, no canal Psicologia e Propósito. Encaminha esse programa de hoje, esse episódio de hoje para jovens que ainda não estão entendendo qual é o sentido da vida, qual que é o meu propósito, como eu vou conseguir achar este propósito. Encaminha para essa pessoa que eu tenho certeza que ajudou você e vai ajudar ela também. E você de casa que esteve com a gente até aqui, muito obrigada pela sua presença e a gente se vê de novo no próximo Psicologia e Propósito. Até a próxima e fica com Deus.